Pessoal, então olha só. Na questão 45 do MOC 16, nós vamos ter o seguinte. Ele fala assim que alguns compostos podem ser feitos a partir do eteno. Como é que era mesmo a estrutura do eteno? Nós tínhamos então aqui dois carbonos, um ligado ao outro por uma ligação dupla, uma insaturação, sendo uma delas uma ligação sigma e a outra uma ligação pi. Lembrando que é muito mais fácil aqui, quando nós formos reagir etenos e alcenos, nós quebrarmos essa ligação π, porque ela é mais fraca. Por quê, né? Porque nós temos ali, olha só, os orbitais da ligação π, eles acabam fazendo uma ligação desta maneira aqui. Então, eles ficam em planos que são paralelos. Já, por sua vez, aqui os orbitais da ligação sigma, eles acabam ficando, olha só, no mesmo plano. Isso faz com que a ligação sigma seja muito mais difícil de ser quebrada do que a ligação π. Tá, então, visto isso, nós vamos aqui fazer a reação. Então, chegamos aqui, pá, quebramos essa ligação π. Essa ligação π vai ficar com um bracinho para cá e outro bracinho para cá, né? Então, nós tínhamos um elétron aqui e um elétron aqui formando essa ligação π. Depois que nós quebrarmos ela, nós vamos ter aqui, olha, um elétron e um elétron aqui, um de cada lado, pronto para fazer ligação com outra coisa que vai estar tanto desse lado quanto desse outro lado. Se por um acaso esta coisa for uma outra molécula ali, olha só, de eteno, que também por sua vez sofreu ali rompimento da ligação π e se juntou aqui para formar esta ligação, e aqui também, olha só. Aí nós vamos ter o que? Um polímero. Veja que essa estrutura aqui do eteno, ela vai se repetir N vezes, tanto para cá quanto para cá, né? Então pode ser muitas vezes. Então nós vamos ter aqui um polímero, reação de polimerização. Veja que ela pode ser representada aqui na A. Olha só, alternativa A, né? Onde nós temos CH2 ligado com CH2. Isso daqui, essa estrutura se repetindo por N vezes. Tá, e por que que aqui ele pede qual desses compostos é feito por uma oxidação do eteno? Por que que, nesse caso, não houve oxidação do eteno? De novo, qual que é o NOx deste carbono aqui? O carbono, para a gente descobrir o NOx, a gente precisa da reta de eletronegatividade. Von Kleprisk pH. Nós temos aqui, então, o nosso carbono aqui e o nosso hidrogênio aqui. Quem é mais eletronegativo? O carbono. Portanto, o carbono com esse hidrogênio vai ter uma carga menos 1, aqui é a carga mais 1, e aqui é a carga menos 1. No total, juntando esse menos 1 com esse menos 1, vai nos dar uma carga, um NOx, menos 2. Não uma carga, desculpa, um NOx menos 2. Beleza, a mesma coisa para esse carbono, que vai possuir o NOx menos 2. Se nós fôssemos pegar aqui e descobrir o NOx do carbono na molécula de eteno, vai ser a mesma coisa, né? Olha só, porque nós estamos considerando só esses dois hidrogênios. Essa ligação dupla, carbono e carbono, qual é mais eletronegativo? Nenhum dos dois. Portanto, nenhum dos dois carbonos vai puxar mais elétron do que o outro. Por isso que nós não temos ali uma variação de NOx com relação a essa ligação entre os dois carbonos. Beleza. Então, menos 2 era o NOx inicial, só que agora ele está se ligando com uma outra coisa que é um outro carbono. Se nós temos um outro carbono se ligando nessa ponta aqui, carbono e carbono, quem é mais eletronegativo? Nenhum dos dois. Então, não temos alteração do NOx. Portanto, aqui nós não temos uma reação de oxidação, nem redução, né? Porque não alteramos o NOx. Deste lado vai acontecer a mesma coisa. Carbono e carbono, nenhum dos dois é mais eletronegativo, então nós não temos alteração do NOx. Nesse caso, a primeira opção, ela não vai ser uma opção de reação de oxidação. Beleza. Agora nós vamos para a segunda opção aqui. Deixa eu só limpar aqui o que nós temos. Então, olha lá.
Esse daqui é o NOx original. Vamos deixar aqui no cantinho para a gente ter como referência. Segundo, o que aconteceu aqui agora? Nós temos 5H, antes nós possuíamos 4, então agora nós temos 5. E adicionamos ainda um BR, ou seja, reagimos com HBr, né? Então aqui nós vamos adicionar um H nesse carbono e um BR nesse outro carbono. Entre o bromo e o carbono, quem é mais eletronegativo? Bromo. Portanto, o bromo vai ficar com NOx menos 1. O carbono, se ele está ligado com esse bromo, né? Ele vai ter aqui um NOx mais 1, tá? Devido a esse bromo. Só que ele está ligado com 2 outros hidrogênios. Cada hidrogênio vai apresentar o NOx mais 1, né? Portanto, contribui aqui, olha só, para o NOx menos 1, um NOx parcial aqui, né, do carbono, digamos assim, entre aspas, um NOx parcial. Por quê? Porque nós vamos ter a contribuição do NOx para o NOx final do carbono desse hidrogênio, que vai ser menos 1. Somando com esses outros NOx parciais aqui, nós vamos ter o NOx final de menos 1 mais 1 vai dar 0. Com menos 1 vai dar menos 1 no final, né? Então, o NOx deste carbono vai ser menos 1. Olha só, e para este carbono aqui? Nós vamos ter um NOx menos 1, com menos 1, com menos 1. Se somarmos todos esses menos 1s aqui, nós vamos ter um NOx menos 3. Dessa forma, nós descobrimos que aqui, deste carbono que tinha o NOx menos 2 para este carbono, que tem agora o NOx menos 1, nós reduzimos ou nós diminuímos ou nós aumentamos o NOx? Nós aumentamos, né? De menos 2 para menos 1, nós aumentamos. Menos 1 é maior do que menos 2. Portanto, aqui houve uma oxidação. De menos 2 para menos 3, nós reduzimos. Então, aqui houve uma redução. No final, qual que vai ser o NOx do carbono nessa molécula? Nós temos que fazer a média aritmética. Menos 3 mais menos 1 sobre 2. Isso daqui vai dar menos 2, pessoal. Então, nós não tivemos ali, olha só, a oxidação da molécula de eteno, tá? Então, a alternativa 2 também não pode ser. Vamos lá? Agora, então, para a alternativa C. Não 2, a alternativa B, né? A alternativa B não pode ser. Agora, vamos para a alternativa C. Na alternativa C, quais vão ser aqui os elementos que vamos colocar aqui desse lado? Um vai ser o hidrogênio. Então, olha só, vamos adicionar o hidrogênio. Portanto, sabemos que ele vai contribuir aqui com NOx mais 1. O hidrogênio vai possuir NOx mais 1. Portanto, esse carbono vai ter NOx menos 3. E deste lado, nós vamos adicionar um OH. No OH, o que acontece? Olha só, o hidrogênio vai ser mais 1, tá? Entre hidrogênio e oxigênio, quem que é mais eletronegativo? O oxigênio. O oxigênio ele vai acabar puxando elétrons para ele aqui, portanto, ele vai ser menos 1 e o hidrogênio mais 1. Agora, comparando aqui esses dois carinhas, entre o carbono e o oxigênio, quem que é mais eletronegativo? O oxigênio também, olha só o carbono onde está aqui, né? Portanto, dessa ligação aqui, o oxigênio vai acabar puxando aqui os elétrons mais para a parte dele, né? Então, os elétrons vão ficar mais deste jeitinho aqui. Portanto, menos 1 também. Somando esses dois carinhas, nós vamos ter menos 2 como NOx desse oxigênio. Se aqui ele teve um NOx menos 1 nessa ligação, né? Nós vamos ter aqui o NOx mais 1. Somando aqui, então, todos esses NOx aqui, nós vamos ter... Olha só, mais aqui, né? Nós vamos ter menos 1 devido a esse hidrogênio. Menos 1 mais 1, 0. Menos 1, no total nós temos menos 1 de NOx. Mesma coisa que a opção anterior, né? Se nós fizermos a média aritmética entre menos 3 e menos 1, nós vamos ter como NOx médio do carbono na molécula de eteno, menos 2. Veja que é a mesma coisa daqui. Veja que se nós fizermos aqui, olha só,
a média aritmética entre os dois NOx desses carbonos aqui, nós também vamos ter menos 2. Por quê? Menos 2 mais menos 2 divididos por 2 vai dar quanto? Menos 2. Então, o NOx médio dos dois átomos de carbono dessa molécula de eteno vai ser menos 2 também. Beleza. Então, a opção C também não poderia ser. Veja só que aqui, oxidar, né, nem sempre vai ser ali somente adicionar o oxigênio. O oxigênio. Se você adicionar só o oxigênio, beleza, aí pode acabar sendo um sinônimo. A gente, muitas vezes, utiliza oxidar por adicionar oxigênio, mas tem que ser somente oxigênio. Nesse caso aqui, nós adicionamos oxigênio mais um hidrogênio deste lado aqui, neste carbono da esquerda, né? Então, com isso, o NOx médio ficou o mesmo. Agora deu. O que acontece? Nós temos, olha só, um CH2 ligado a um BR e outro CH2 ligado a outro BR. Como é que nós vamos ficar com isso, então? Então, olha só, nós vamos ter os menos uns aqui dos hidrogênios. Depois, entre bromo e carbono, quem é mais eletronegativo? Bromo. Portanto, o bromo vai ficar com menos 1 e o carbono mais 1. Somando esses três carinhas aqui, nós vamos ter o NOx igual a menos 1. Aqui, da mesma forma, nós temos o mais 1 e o menos 1. Somando esses carinhas aqui, nós vamos ter menos 1. Fazendo agora a média aritmética entre esses dois NOx, menos 1 mais menos 1 divididos por 2, nós vamos ter menos 1. Agora sim nós tivemos, olha só, uma oxidação da molécula inteira de eteno. Por quê? Nós passamos aqui de um NOx menos 2 para o NOx menos 1, que é um NOx maior, portanto, houve uma oxidação. Por isso que o gabarito é letra D. Se nós fizéssemos aqui, olha só, para E, nós iríamos observar uma redução. Como que ficaria a molécula da E? Nós vamos ter aqui, olha só, um C ligado com outro C ligado com 6 hidrogênios. Cada hidrogênio vai possuir o NOx mais 1. Portanto, cada carbono vai possuir o NOx menos 3. Fazendo a média aritmética entre os dois NOx desses carbonos, nós vamos obter menos 3. Portanto, de menos 2 para menos 3, houve uma redução. Uma outra forma, né, da gente falar sobre oxidação ou redução aqui, quando nós estamos falando de compostos orgânicos, é quando nós adicionamos hidrogênio, geralmente nós temos aqui, olha só, uma redução do NOx. Portanto, há geralmente, uma redução. Quando nós adicionamos oxigênio, há geralmente uma oxidação, mas lembrando, deve ser adicionado somente hidrogênio, aqui foi adicionado somente hidrogênio, portanto, uma redução. Aqui, nesse caso, além de ser adicionado oxigênio, teve o hidrogênio. Então, nesse caso, não poderia ser a letra C por esse motivo. Beleza? Então, gabarito, letra D.